A avó falou assim, caraca, mano, esse barco tá afundando, eu preciso pensar em outra história, né? Pois é. Então, a gente tá nessa parte, você fala dos valores, né? E a partir daí tem outra fase ou não? Aí já é o... Começa a misturar tudo, né? Porque em breve nós teremos, até onde vai a minha compreensão, uma fase de revolta. Porque hoje nós ainda somos os anestesiados renegados, né? Ou seja, a gente não gosta do que está acontecendo, a gente não está feliz com as coisas como elas são, mas nós estamos em uma fase de anestesia ainda, né? Onde a maioria, que é aqueles que mantêm o mundo girando, né? Porque sempre haverá uma minoria barulhenta, mas a maioria ainda é silenciosa. E haverá um momento onde, seguindo os padrões de repetição histórica, onde surgirão as vontades revolucionárias. De isso eu não aguento mais, vamos mudar tudo. E como nós somos humanos fazendo humanices, geralmente isso acontece com violência, com quebra política, com quebra social, sempre com provavelmente algum tipo de perspectiva messiânica, de este fulano chegou para mudar tudo. E todo mundo vai junto, e aí todo mundo se mata, e o ciclo se recomeça. E como se preparar ou proteger disso ou não tem jeito? Não tem, cara. A gente tem que lembrar que tudo se trata de estatística. Como nós já conversamos em oportunidades passadas, você tem muito maior chance de sobrepor uma fase de transição civilizacional morando num ambiente onde você tem, talvez, água de uma nascente, produção de comida, meios de ficar longe das grandes cidades, do que morando no centro de São Paulo. Estatisticamente falando, se um colapso grande acontece, muito pouco provável que você seja capaz de daqui poder sair e ir para um lugar mais seguro. Então, para aqueles que estão compreendendo que estamos nessa fase de transição, o grande desafio é entender, ok, como eu me preparo para esse potencial aspecto. E talvez não seja você, talvez sejam suas crianças, né? Então, como eu estruturo um estilo de vida que vai me dar maior resiliência para este período? Porque você não vai mudar nada. Nem eu, nem você. Nós estamos em um mecanismo que se autogerencia. E ele já está arrumado para o seu fim, certo? É a repetição do processo que já temos há muitos e muitos séculos. Então não é você que mudará alguma coisa. Se você achar que provavelmente é porque você está com um vislumbre messiânico e você vai gerar a revolução, que vai causar muita morte e vai voltar ao básico de novo, né? Então, entendendo que estamos em um sistema que é incapaz de ser controlado, o nosso próximo passo é sobreviver a esse período de mudança, né? E como fazer isso? Eu não sei, né, cara? Tem que pensar, né? Porque, por exemplo, você é um cara preparado já, né? Fiquei sabendo que você tem sítio e tal, né? Tô me preparando, né? Mas não tem esse espaço para todo mundo ir para as montanhas, né? Mas nunca teve e nunca vai ter. A grande verdade é que a maioria perece. É mesmo? Em toda grande mudança civilizacional, seja um período, por exemplo, a Grande Fome Irlandesa, lugares onde tudo deu errado, a maioria morre. A maioria perece. É importante entender que quando a gente fala de sobrevivência, nós não podemos ir para uma perspectiva humanista de que todo mundo tem direito a tudo. Infelizmente, cara, não. Infelizmente, não. Você pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, com poucos recursos, você provavelmente vai partir dessa para melhor. Então a ideia aqui é a gente pensar em quais são os potenciais mecanismos que a gente pode fazer para ficar mais forte para isso. E aí é o básico do básico, né? Que é, primeiro passo, né? Quanto mais pessoas, mais problemas. Pois é. Eu não sei se... Eu não sou de São Paulo, né? Mas eu imagino que por aqui a vida é um pouco mais alucinada. Total. Mas você já morou em cidade grande ou nunca? Não. Eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é uma cidade grande. Na época, lá tinha 800 mil habitantes. Não é nada. Pelo que eu sei, um bairro desse aqui deve ter mais. Mas o declínio que a gente está vendo hoje em dia em relação... Tem mais velhos do que gente nascendo, tem mais gente morrendo do que nascendo. Isso é um sinal também ou não? Então, é porque você percebe que não existe um estímulo à reprodução. E como qualquer organismo, por exemplo, uma planta, ela só dá frutos quando ela tem um superávit energético. Ou seja, se uma planta que deveria frutificar não frutificou, é por quê? Porque faltam recursos. Ela tem que ser adubada, ela tem que ter cuidado para que ela possa, então, ficar forte e reproduzir. Quando você tem um colapso na taxa de reprodução das pessoas, o que acontece é que a pergunta é simples. Por que não tem compensado ter filhos? E aí você tem inúmeras respostas, né?
E mesmo que as respostas sejam de caráter de vislumbre moral, isso também é uma sintomática da decadência moral que nós temos construída nesse processo, né? Pode ser, geralmente, a resposta é econômica, né? Porque a economia nada mais é do que comportamento humano. Então, quando as pessoas dizem que não compensa ter uma criança, ou porque é muito caro, ou porque é muito arriscado, ou porque eu não quero ceder parte do meu tempo para cuidar de uma criança, todas essas sintomáticas são características e já previstas também, né? É quase a... Daqui a pouco eu tô me sentindo igual a Harry Seldon aqui, falando do fim de términos. Pois é, né? Que ele propõe, já que vai acabar, vamos estocar todo o conhecimento em um lugar para, pelo menos, quando for se reconstruir, vai reconstruir a civilização, demore menos tempo, né? Exato. Que tem isso também, Mas né? é isso, no final... Não é uma história distante da realidade. Não, por exemplo, ele se baseou na queda do Império Romano, né? Para criar esse Império Galáctico que estava em decadência, né? Exato, e se você for para pensar, hoje já existem propostas de que... Só para saber, é a saga do Fundação do Isaac Asimov que a gente está falando. Né? Mas se você for ver, uma das teorias que estão ganhando força agora a respeito da Biblioteca de Alexandria é o tal do fogo lento. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. Porque existe essa concepção mitológica de que havia uma biblioteca com toneladas de conhecimento humano que foi saqueada, pegou fogo e acabou. Sim. Certo? De um episódio dramático. Mas estão surgindo novas concepções, novas evidências que mostram que talvez o que tenha consumido a Biblioteca de Alexandria tenha sido o fogo lento. Que a biblioteca começou a ter menos investimento do governo, logo você começa a ter menos transcritores de papiro, né? Ou seja, aquele material ele vai se decaindo com o tempo, muito mais rápido que um livro moderno. Então você começa a ter menos reproduções das obras, muitas obras começam a ficar ilegíveis por